Participação. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Blitz Metropolitana. Hoje eu estou em ótima companhia, Marcos Reis e o Ramon trazendo aí essa super dica pra gente, tá bom? Mas agora tá na hora, Manhã Maravilha faz aquela pausa muito especial para receber, para abrir o bloco Momento Saúde. E aqui eu recebo pessoas maravilhosas que eu admiro muito, profissionais de sucesso, altamente qualificados, para trazer para vocês, né, sempre a melhor informação, conhecimento para falar de saúde. Eu amo esse bloco, Vander Guedes. Muito bom, né? Hoje é o meu penúltimo, né, Momento Saúde que eu apresento e apresentei por 20 anos. O Vander vai continuar trazendo os profissionais da saúde para ajudar a população, né, Vander? Porque a gente entende que muitas pessoas, e eu acho que a grande maioria delas, não tem acesso a esses profissionais maravilhosos. E a Metropolitana cumpre esse papel de poder, de alguma maneira, trazer informação, trazer conhecimento, trazer saúde para vocês. E é com grande alegria que eu convido para bater um papo com a gente, ele que é mineiro, maravilhoso, bom pai, bom marido, bom amigo, olha, gente, e um ótimo profissional, nosso psicólogo, neuropsicólogo, Geraldo Rabelo. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Nina. Agora eu fiquei até... Eu ia falar até corintiano, mas eu fiquei na dúvida. Eu falei, meu Deus. É corintiano, é, Geraldo? Eu sou cruzeirense. Cruzeirense. Mineiro é cruzeirense, né? Pois é. Oh, meu Deus. Ó, cuida bem do nosso Cássio lá. Não, mas você é verdade, ele tá com o Cássio. Isso. Cruzeirense em Minas, mas em São Paulo... Né, meu amigo? Vamos pensar sobre isso. A família aqui da esposa aqui em São Paulo é corintiano. Meu Deus do céu. Então seu coração é meio amigo. A gente fica ali. Fica ali em cima do muro, né, Geraldo? Ali, fica ali para não deixar triste também os outros que são São Paulino e tal, mas vamos lá. É mesmo. O Geraldo, ele é o grande criador do NeuroSafe. Sim. E eu tô só percebendo aqui ele e o Vander, né, fora do ar, batendo o maior papo, né, Geraldo? Falando desse produto maravilhoso. Inclusive, a Isabel mandou mais um áudio para falar da experiência dela com o NeuroSafe. E a gente, olha, onde eu vou, as pessoas me falando, dando esse feedback, e eu fico tão feliz, sabia? De poder estar ajudando as pessoas, né? A dormir melhor, né, Geraldo? Sim, sim. E assim, eu tava falando com o Vander agora exatamente isso, né? A felicidade que traz, porque foi uma coisa tão sem, vamos dizer assim, um planejamento no sentido de ter um produto, uma empresa. Teve um planejamento para pesquisa acadêmica, né? Que surgiu sem lá grandes em 2014, ambições. Sem grandes ambições. Né? E o resultado que veio e essa vontade, né, que a gente tem de cuidar dos outros, né, das pessoas. Então, assim, por que não sair do meio acadêmico de pesquisa e levar realmente para a população? Exato. Né? Então, essa é a nossa ideia, por isso que veio essa marca chamada SuppleSafe, né? Até assim, né? Supple, né? De suplementação e safe de algo de seguro, que você possa confiar. Exato. Né? Então, e aí veio esse produto aí, né? Então, e que está ajudando muita gente. Sim. Eu sempre falo isso sobre essa questão da suplementação, a diferença de um suplemento para um medicamento. Sim. Né? Muita gente acha... muito grande, né? Demais, mas né? ainda tem pessoas que confundem isso. A intenção, né, Geraldo? A intenção, quando a gente fala em suplementação, a gente fala em reposição. Isso, né? Exatamente. É aquela contribuição para o nosso organismo que a gente não consegue absorver, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Dentro do cacau, que é vamos dizer assim, uma substância base para o NeuroSafe, o cacau, se você for adquirir a quantidade de triptofano que tem no cacau, você vai ter que comer aí mais ou menos, né, uma carreta de cacau. Então não dá para você adquirir. E a nossa alimentação, por mais que seja balanceada, por mais que seja natural, hoje em dia a quantidade de informação, o desgaste que o nosso cérebro ele passa todos os dias, né? E isso vem consumindo muito esses nutrientes. Então é diferente, como você disse. Suplementação e medicação. De medicação. Você acha que essa geração está usando mais o cérebro do que antigamente? Sim, com certeza. Porque às vezes eu olho para algumas pessoas e eu penso, não está usando de jeito nenhum. Então, a gente enxerga de um jeito, mas... Vocês não têm, meninas, essa sensação? Não, Gente, vamos usar essa massa cinzenta.
A diferença é que, né, entrou num comodismo muito grande. Então você tem uma quantidade de informação muito maior. Então, brincadeira. Só que essas pessoas são assim, ela vai meio que induzida a receber essa informação. Isso que eu ia sem falar. passar por uma crítica, sem passar por uma avaliação pessoal. Né? Não, começa aí no copia e cola. Copia e cola, hoje tá muito fácil isso. O raciocínio mesmo. O raciocínio. A gente está pegando tudo pronto. As crianças, por exemplo, né? Hoje as crianças brincam com o celular, tablet, esses joguinhos que já manda essa questão pronta. Não cria, não inventa. E com isso a gente usa menos cérebro. Usa bem menos. Estimula menos. E assim, hoje já tem pesquisas já comprovando que essa quantidade de informação é muito maior que a criança recebe. Só que essa capacidade de crítica no sentido de construir, aprender e raciocinar não é estimulada. É mais quantidade do que qualidade. Exatamente, matou. Isso aí. Ou seja, é comodidade também, né? Sim, é mais cômodo, né? Tudo facilitado, né? Eu, por exemplo, trabalho, né, às vezes no consultório de reabilitação. O que seria a reabilitação? A pessoa passou por uma avaliação e identificamos o que é que está deficitário nessa pessoa. Por isso que é uma diferença de uma avaliação neuropsicológica. O que o neuropsicólogo faz? Né? Poxa, psicólogo, neuropsicólogo, eu já vi falar em neuropsicopedagogo, eu já vi em neuro... Né? Então, o que é a neuropsicologia, só para entender essa parte? Você tem o neurologista que cuida da parte física, cerebral, coluna, né? A coluna espinhal, vamos dizer assim, toda essa parte. E você tem o psiquiatra que cuida da parte hormonal cerebral e ali a parte de medicamentos, né? O psicólogo, ele cuida da parte emocional e comportamental. Tá, mas aonde é que se encaixa essas funções cerebrais com esse dia a dia desse comportamento e essas emoções? Como é que é isso? Como é que tem um limite? Não tem? Alguns transtornos, dá para medir isso? Então entrou a neuropsicologia. Então a gente tem ferramentas adequadas, que é ferramentas para o neuropsicólogo e psicólogo, tá? Que faz, mas é só teste? Claro que não. Existe todo um estudo estatístico, existe todo um raciocínio clínico para você fechar realmente esse transtorno e saber aonde que essa pessoa está deficitária ou não, né? Porque hoje a gente, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem, né? E não é bem desse jeito. Então, assim, quando você avalia e você tem um mapeamento realmente dessa pessoa, dessa criança, então você sabe aonde atacar, você sabe aonde trabalhar, né? Então, essa estimulação a gente faz, né, em consultório, né? E a gente vê que nessas estimulações, muitas vezes, né, deixa a desejar, por exemplo, em casa. Entendi. Né? Na escola, da maneira correta. Então, a gente vem fazendo essa estimulação. Não consegue alcançar a demanda que precisa, né? Exatamente. Não consegue fazer isso. E aí, a gente tem recursos para isso. Suplementação, acompanhamento profissional, né? Porque, assim, se você toma uma medicação, quando ela é acertada, vai fazer uma maravilha. Vai fazer todo... Agora, quando a medicação não é acertada, ou seja, a automedicação, aí você tem efeito rebote. Por exemplo, quando você pega lá uma pessoa que fala assim, eu tenho déficit de atenção e eu vou tomar por conta própria uma medicação. Cuidado com isso. Cuidado porque se você toma, por exemplo, um estimulante, né, que é a medicação para o TDAH, tem algumas medicações que ela inibe a serotonina. Entendi. Ou seja, ela dá aquele estímulo, depois dá aquela sensação que... né, de farol baixo. De farol baixo, cabisbaixo, a pessoa cai, né? Isso, fica... E o que acontece quando a pessoa só toma assim e não está sendo acompanhado por um médico, por um especialista, tá? Ele começa a entrar num quadro depressivo. Entendi. Porque a serotonina e outras mais, elas ficam sendo limitadas. Então, quando esse paciente ele é diagnosticado da forma correta e faz o acompanhamento, muitas vezes ele vai tomar uma medicação coadjuvante ali. Isso é a diferença de medicação e suplementação. E onde é que entra a suplementação? A suplementação, ela vai fazer com que esse cérebro, por exemplo, o NeuroSafe, ele vai fazer com que esse cérebro aproveite o máximo sem estimulante.
Entendi. que é a diferença do nosso suplemento, né? Porque se você, por exemplo, a parte de sono, que é campeão, né? Essa é. Ah, Geraldo, você vai ser polêmico agora e você vai falar contra alguma outra coisa. Tá, mas quando eu tomo, por exemplo, a melatonina, ela é um indutor de sono. O que o indutor é? Ele está dentro da classe da medicação, do fitoterápico. Mas a melatonina todo mundo produz. Sim, então quando você toma ela, você está estimulando a produção dela. Tá. É um indutor do sono. Você toma, o cérebro absorve ela, então a pessoa vai dormir. Faz uma reposição. Só que quando você toma indutores, acontece que perde um pouco o efeito. Então você tem que aumentar a dose. Porque o organismo acostuma. Isso, aí você fica dependente. Ah, eu tomo melatonina por 6 meses, 1 ano, não está adiantando nada. Porque, na verdade, hoje é liberado pela Anvisa uma quantidade dentro de um suplemento, por exemplo, dentro de um fitoterápico, que é uma dosagem pequenininha. Então você toma, dorme bem, daqui a pouco o indutor o quê? O cérebro pede mais quantidade. É igual a questão do analgésico. Exatamente. Começa a acostumar. Você toma um corpo, analgésico vicia, sempre, chega uma hora que ele não funciona mais. Exatamente, que é diferente da suplementação, que é a preocupação inicial nossa, uma das, era essa. De você ter uma suplementação natural que não vai te exigir mais dosagem, uma sobrecarga, que não vai induzir o seu sono. Não, tá indo ali jogando aquele óleozinho na engrenagem do seu cérebro, que vai funcionar numa qualidade e num funcionamento top para o seu cérebro. Eu arrisco dizer, Geraldo, que a insônia é a doença do século. Sim. Sabia? E é uma doença. Muitas pessoas ainda não entenderam que a insônia é uma questão muito importante para a nossa saúde. Aí quando uma criança fala, ai mamãe, eu não estou conseguindo dormir, eu estou com insônia, a gente banaliza demais, né? E a gente já poderia estar ajudando. Que é um absurdo, né? E essa insônia ela vai crescendo, vai acompanhando essa pessoa ao longo da vida dela. Sim. E aí é nisso que as pessoas erram, não busca tratamento lá atrás. E aí esse jovem vai procurar ajuda depois sozinho e entra na automedicação. Né? A automedicação é uma coisa que a gente vê hoje no jovem, tá muito presente. A tal da ansiedade. Ansiedade. Eu queria muito chamar você para falar sobre isso, porque saiu agora um filme Divertidamente, que é um filme lindo, produção Disney. Eu preciso assistir ele também. Você vai legal. amar. Você assistiu o primeiro? Assisti. Lindo, né? Maravilha. Já traz assuntos importantes. É bem didático, porque é bem pedagógico. Pedagógico. E não é só para criança não, viu? É para adulto também. Eu não assisti, mas eu vi a sinopse do filme, é muito bacana. E entra a ansiedade. Entra esse lance da ansiedade, é muito legal, muito bacana. E a ansiedade naquele sintoma muito parecido. A gente se reconhece no filme, né? E muda o nosso comportamento. É muito legal, vale muito a pena assistir. Até para os adultos que têm crianças aí, levar para assistir um filme desse e depois parar para conversar sobre ele. Você já sentiu esse sentimento? Você acha que dentro de você tem uma ansiedadezinha? Né? E como que a gente vai lidar com ela? O meu filho uma vez veio aqui, ele aprendeu um texto na escola e ele trouxe para trazer como pensamento do dia, que é um bloco que eu faço todos os dias, meio-dia, né? Que é uma mensagem. E aí ele falou sobre cada sentimento é uma bolinha no coração e a gente tem que colocar para fora para identificar. Então, de uma maneira lúdica, esse filme da Disney ajuda as crianças e os adultos a se reconhecerem. Isso, né? Se perdeu muito, Nina. Viu? Se perdeu muito, porque eu não falo contra o digital e a tecnologia. Eu não falo porque ela vai nos ajudar. Agora, a gente precisa saber como ela vai nos ajudar. Só que ela está entrando de uma forma, ou está sendo encarada de uma forma, como se fosse uma parte da minha vida, uma muleta para que eu faça as coisas, ou para que eu me distraia. E o que é o efeito rebote disso? Está perdendo exatamente essa condição de demonstrar essa emoção, esse afeto. Exato. Né? Então está se perdendo isso. E o que a gente recebe muito hoje, principalmente dos jovens, né, eles já passam por uma carga, agora o Geraldo está falando que os jovens têm razão. Não. Né? Não é nesse sentido, mas de uma maneira geral, essa comunicação, essa troca de toque, essa troca de emoção entre os pais e os filhos está se perdendo. Essa socialização. Nossa, até demais. Ontem eu estava tomando um café com o Júnior e a gente estava comentando sobre o suicídio.
A gente tem um número muito triste aqui em Taubaté de 12 suicídios. Crianças. 12. É muito triste. É muito triste. E aí a gente tem que pensar sobre como que nós estamos cuidando da saúde mental dos nossos filhos. Porque, assim, os adultos já relatam tristeza, depressão, ansiedade, uns conseguem falar sobre isso, outros não, outros menos. Mas a criança, cabe os pais, os responsáveis, a cuidar, a ficarem atentos, né? Exato. Aí, durante esse nosso café, um amigo meu, médico, até confidencializou a minha filha de 29 anos, acabou de tentar se suicidar. E, assim, uma moça adulta. Então, assim, o que você acha que está acontecendo? As pessoas estão se adoecendo por falta dessa convivência social. Você acha que tem a ver com a nossa alimentação, falta de suplementação, falta de sono? O que você acha, ô, Geraldo? É tudo isso como junto. Um profissional que está vivenciando dia lá no consultório, vendo as queixas. É tudo isso, tá? A vida está cobrando demais? Está cobrando e está, assim, numa cobrança, uma cobrança interna, e esquecendo do autocuidado. Em 2014, eu estava, por exemplo, numa aula lá no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre, por exemplo, o número de suicídio, isso em 2014. E tem algumas cidades no mundo que, inclusive, foi o que originou a pesquisa do NeuroSafe, tá? Que são algumas cidades, por exemplo, tem uma cidade, não vou citar o nome, mas o pessoal depois pode procurar na internet, tá? No Japão. O índice de suicídio no Japão é muito grande, mas tem uma cidade lá em específico que é 0. Assim como na Noruega também tem alguns lugares, também nos Estados Unidos, 2 cidades... Que nunca aconteceu? Não, é 0 lá. Só tem o suicídio lá com pessoas que vieram de fora, mas os residentes que moram lá, não. É o estilo de vida? Mineral na água. Mineral? Mineral na água. Inclusive tem uma pesquisa que quando nós estávamos estudando o NeuroSafe em 2015, 2016, eu tive acesso com esse pessoal que estava fazendo a pesquisa em Portugal. Tem artigo científico, o pessoal pode buscar água mineralizada em Portugal. Nossa! Tá? Então, assim, isso aí é pelo mineral que tem na água. Mas que mineral é esse? E dali começou o NeuroSafe. Olha legal. que interessante. Gente, interessante. Exatamente. Muito interessante. Por quê? Nossa. Porque o grande diferencial desse mineral, dessa água, não é um mineral que vai repor a nossa necessidade cerebral. Não é isso. Esses minerais, de forma natural, elas são sintetizadas, essas moléculas, pelo cérebro, assim como a vitamina E, a vitamina D para a nossa pele. A gente pega o raio solar, sintetiza e transforma na vitamina D. Assim os hormônios cerebrais para melhorar a qualidade do bem-estar, a estabilidade do humor, né? Então tem até uma quantidade de lítio nessas águas que é comprovado, tem mais alguns outros, que é absorvido no organismo, que a gente tem um lítio no corpo, né? E é absorvido, e não só absorvido, mas o cérebro consegue sintetizar. Então por isso tem uma estabilidade de humor desses lugares. Nossa. E o NeuroSafe... Tem que estudar essa água e trazer ela para cá. É o NeuroSafe. Manipular o NeuroSafe. É o NeuroSafe. Porque foi dali que começou a nossa pesquisa, né? Inclusive eu apresentei o ano passado no Congresso Internacional. Inclusive a minha introdução foi referente a essa parte, porque o primeiro protótipo que nós fizemos, né, na pesquisa científica foi exatamente fazer um mineralizador para colocar na Sabesp, em um monte de lugar. Poxa. Porque a ideia inicial, como eu já disse algumas vezes, não era para ser um produto, era para ser uma ajuda humanitária mesmo. Certo. Só que a gente chegou a fazer na época, e isso foi em 2017, nós fizemos, né, um mineralizador, só que se perdia na água. Entendi. Então não adiantava. Então a gente pegava ali, né, punha ali os galões, vários galões, então punha um mineralizador que ia soltando aos poucos, né, alguns até digital que ia soltando aos poucos, só que permanecia por 30 minutos só, Entendi. 1 hora, oxidava, e a molécula não conseguia absorver da maneira correta. Então, assim, a gente competir
ou tentar ser Deus não vai dar certo. Não dá certo. Então Deus fez perfeitinho aquilo naquele que tem lugar tem. Na água tem aquilo ali. Então não adianta a gente tentar copiar. A gente tentou, na verdade. Isso envolveu muitos profissionais na época. E não dava certo. Então oxidava e se perdia. Dali é que nós passamos a falar, então vamos substituir esse mineral e essas vitaminas que tem ali. Por exemplo, o lítio, que passa a ser uma medicação e não dá para usar nisso, né? Só se fosse na água, mas ele oxida. Então, assim, ao invés da gente só jogar algo que seja assim, sabe, placebo para as pessoas, toma um mineralizador, toma isso aqui. Não era essa a ideia era comprovar. E aí que a gente chegou na formulação do NeuroSave. Legal. Então veja que na água não teve como a gente fazer isso. Tem pessoas que tentam, lá em Portugal. Quem sabe um dia, né, Geraldo? Um dia a gente consiga. Os cientistas estão aí, trabalhando, estudando muito. A gente trabalha muito também na pesquisa, a própria SuppleSafe, né? A gente está com produtos sendo testados para a gente... Então, assim, e tomara que várias outras pesquise de forma séria e leve, assim, com confiança. Porque a necessidade existe e é urgente, né? É urgente. Vamos rapidinho pro intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Geraldo Rabelo. Metropolitana, amor